Bom dia, A paz. hoje é dia 11 de junho de 2025, estamos aqui em São Paulo com bastante frio, deve estar uns 14 graus, garoando, úmido, né? E estamos com outro ambiente aqui, né? Que a gente está gravando dentro de casa exatamente por isso, né? O nosso espaço lá ainda não é tão protegido. E como o João também, por causa do tempo, não foi para a escola, Aqui a gente escuta melhor. ele tá dormindo, a gente está aqui mais pertinho, né? E nós vamos iniciar então o capítulo 3 do livro de Gênesis com a temática da desobediência do primeiro casal, tá? O capítulo 3 ele é extenso, mas nós vamos primeiro pegar um assunto, depois outro, tá? E assim como a gente já contextualizou nos outros vídeos, vamos deixar gravado nesse também, qualquer dúvida assistam os outros anteriores. Nós ficamos parados em estudo e obediência durante um período e a partir desta segunda-feira nós retornamos com as gravações, assim como Deus nos pediu, como Jesus nos orientou, para gravar a partir de Gênesis, temático, capítulo e tema específico de segunda a sexta, certo? E no sábado nós vamos, ali já vai montar grupos de homens e mulheres, onde nós vamos ter tipo uma live, né? Com esses grupos que vai ser pelo celular e tudo Pelo mais, Meet, pelo Meet, né? E a gente vai discutir rapidamente, né? Pontuar os temas e os assuntos de cada capítulo que foi lido, que ficou como um tema de estudo para se aprofundar. Né? A ideia é criar grupos de estudo onde a gente só vai estar facilitando o aprendizado, né? Um ensina para o outro, tá? Cada um traz aquilo que eventualmente entendeu ou que não entendeu e a dúvida, e a gente discute entre nós E estuda junto e também. estuda junto, Vai né? pesquisar. É a comunhão, né? E pode começar? Então, a desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E aí tem duas referências disso, tanto lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Tá? A outra referência está em 1 Coríntios. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui direitinho. Não, perdão, gente. Continua, tem uma outra referência também em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 2. Olha só. Ia passar reto. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Tá? Então, essas são as referências aqui desse versículo 3. Desse versículo 1 do capítulo 3. E aí continua. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Então todas as outras árvores davam vida, tá? Mas essa, Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Que é a morte eterna, entendeu? Porque depois a gente vai ver que eles comeram do fruto, mas o corpo não morreu. Mas eles, né, começaram ali a cair em decadência. Então a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Então, aquilo que o diabo apresenta
tem esse aspecto também, né? Atrativo. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? E o homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? E o homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? E a mulher respondeu: A cobra me enganou, e eu comi. E aí tem mais duas referências desse versículo 13 do capítulo 3, uma em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. Aqui. Capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. É Paulo falando, né? E depois, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 1 Timóteo 2,14. Que diz assim: E não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu a lei de Deus, né? Então, esse contexto, ele continua no mesmo tema que a gente, né, ficou de conversar no sábado de manhã, sobre relacionamento, homem, mulher e Deus, né? E é isso. Alguma observação? Não, é só para que o pessoal que esteja acompanhando reflita sobre a palavra, né? Tem muita abertura de raciocínio aqui. O Espírito Santo para cada um vai dar o que é pertinente como uma chave de abertura de olhos, né? Para aquilo que cada um esteja vivendo nesse momento e necessite de alguma resposta. Principalmente se for relacionado a relacionamento entre casais. Você me lembrou dessa questão da abertura de olhos, que é bom observar que os olhos dos dois só abriram depois que os dois comeram. Sim. Porque quando só a Eva tinha comido, ainda não havia feito efeito, porque né? assim, dentro da parte de relacionamento, ali Adão e Eva estavam unidos até que bom, não vou nem citar essa parte, porque já é outro Assunto? aprofundamento, mas eles estavam unidos sobre uma bênção divina. O que a gente precisa refletir sobre alguns relacionamentos. E por último, muito cuidado com quem tem acesso a gente. Porque se alguém tem acesso a mim, mas quer atingir a ele, como foi o caso aqui, né? E eu não faço o filtro correto, eu posso contaminar tudo. E muitas vezes a gente acha que o diabo vai usar pessoas estranhas, né? Ao nosso relacionamento, ou que não gostam da gente, enfim. E não, muitas vezes ele usa a vulnerabilidade, né? Da pessoa que a gente mais ama. Porque ele sabe o ponto fraco de cada um. Exato. Né? Então, temos que ter muito cuidado, orar e vigiar e é permanente e diário. Criar intimidade com Deus é necessário e você só cria intimidade com Deus lendo e vivendo a palavra, porque não adianta ler e entrar por um ouvido e sair pelo outro, tem que
ficar gravado na mente e no coração. Isso já vem gravado com a gente, né? Você falou algo importantíssimo, porque se a Eva tivesse perguntado, Senhor, eu posso mesmo comer isso aqui? Isso que ele falou é verdade? Que a cobra falou é verdade? Se ela tivesse consultado a Deus antes de tomar uma decisão, nada disso teria acontecido. Mas é maturidade, né? E Adão a mesma coisa. Senhor, a Eva está trazendo um fruto para mim, lá daquela árvore que você falou que não ia para comer, que não era para comer. Mas foi o Senhor que tá nisso ou não? Né? O Senhor mudou de ideia? Ele poderia ter consultado Deus antes de também tomar a decisão só entre o casal. Então, toda vez que o casal, né, toma decisões sem consultar a Deus, né, ouvindo a sua própria mente, ouvindo terceiros, esse pode ser o resultado. Normalmente é o resultado fatal. Né? Exato. Então, é isso que a gente precisa ter de entendimento da palavra, né? E, como já disse no início, reforço agora, no sábado os grupos serão formados, aqueles que quiserem participar, a gente vai tentar ser o mais sucinta e rápido possível, né? Creio que 1 horinha dá para a gente resolver tudo. Aqueles que eventualmente quiserem mais, a gente adora ficar falando e conversando sobre o tema. Estamos à disposição, antes, durante, depois, não tem problema. É para isso que a gente trabalha. Né? Trabalhamos para ele com muito amor e felicidade. E para aqueles que são aqui de São Paulo e quiserem, estamos aqui presencialmente também. É só perguntar para Deus. Devo ir? Né? Está no meu momento? Porque tudo tem que ser perguntado. Vamos sempre consultar Deus, aprendendo já com a palavra. Certo? É isso? Então, fiquem com Deus, né? Com as bênçãos derramadas de Jesus sobre nossas vidas e a proteção do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser.